Olá, povo progressista do Brasil. O meu nome é Wallace Barbosa, sou criador desse canal, onde a gente pretende estar sempre discutindo questões democráticas em favor do Brasil. Bem, gente, olha só. Cada dia é uma surpresa, né? Cartão corporativo, cada dia descobre um absurdo. Essa questão do Yanomami também descobre um absurdo. Eu tenho feito alguns vídeos, né? E onde eu faço duras críticas ao povo evangélico que estava no governo Bolsonaro. Não que não deveria ter evangélico lá, mas não fazendo política evangélica, que isso não existe, o Estado é laico, né? E também dos militares que deveriam estar ali cumprindo seu dever constitucional e não estavam. Muitos deles não estavam, isso ficou muito claro, principalmente no dia 8 de janeiro. Mas sobre essa questão dos Yanomamis, a minha crítica estava sendo só sobre os militares, que os militares estavam, através do Mourão, eles estavam no comando da Amazônia Legal e ali ocupando cargos que seriam cargos técnicos, na FUNAI, no IBAMA, que deveriam, né, estar tendo um cuidado mais técnico sobre as questões dos indígenas, das terras dos indígenas e tudo mais, mas que foram encharcados de militares que não tinham nenhum conhecimento sobre a questão. Não que os militares não deveriam estar na área, pelo contrário, deveriam, mas não na gestão desses processos, né? E aí me vem essa surpresa, também tenho que criticar os evangélicos que também estavam lá. E o que me surpreende é que naquele mesmo dia do ex-presidente Bolsonaro, lá no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, onde ele falou que ia tirar as terras dos índios, isso ele cumpriu. Em outras palavras ele disse isso, né? Que quando ele falou do peso do quilombola era em arroba, isso nunca pediu desculpa, ele também disse que ONG não teria direito, que eles iam expulsar as ONGs de lá. Mas veja bem, a gente descobre agora que praticamente ele terceirizou o cuidado com os indígenas, terceirizou essa atividade para uma ONG evangélica. O Brasil é laico, país laico. Se é um direito da ONG evangélica receber dinheiro do governo, também seria de uma ONG católica, também seria de uma ONG budista, também seria de uma ONG do candomblé, que também seria de uma ONG da Quimbanda, que também seria uma ONG da Umbanda. Os direitos religiosos, não pode ter uma religião com mais direito do que outras. O culto é livre. Eu não posso, então, como agente do governo, como agente do Estado, privilegiar uma religião. Veja o padre Júlio Lancelotti, o trabalho magnífico que ele faz, um trabalho realmente cristão que ele faz, sem ajuda de governo nenhum. Você não tem ajuda, coitado. Inclusive ele luta até contra o próprio Estado muitas vezes. Teve que pegar marreta para quebrar pedregulhos embaixo de uma ponte onde miseravelmente moravam famílias, ali onde nós estávamos morando famílias. E o cara pegou isso, esse dinheiro, colocou na mão de evangélicos. Se eu já estava achando errado isso estar na mão de militares que não tinham a capacidade para fazer a gestão das terras indígenas, para fazer a gestão da medicina para os índios, essas coisas, não, botou na mão de evangélicos. Com a única intenção, eu quero crer que seja essa a única intenção, de evangelizar o povo indígena. Isso é absurdo, isso tem que acabar. O povo indígena já tem a sua crença, que inclusive isso, eu vou até ver se eu acho aqui rapidinho para vocês, né? As comunidades indígenas já têm a sua religião, e que é assegurada por direito eles continuarem tendo essa religião, entendeu? E o que acontece? Vão para lá um monte de evangélicos, inclusive a própria Damares tem uma filha que ela tirou de lá. Essa história ela nunca explicou direito, como é que essa menina foi parar na mão dela. Mas ela tirou a menina que ela adotou, ela tirou de uma tribo indígena. Separou a menina da família, que eu não sei, ela nunca explicou isso nunca ficou bem explicado, né? Mas olha só, artigo 231 da Constituição, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União a demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bom, a proteger, com certeza o povo evangélico não tem essa capacidade, não cabe a eles, isso é com a União. A outra entidade, que era uma entidade de médico que cuidava dos índios, receberam a metade disso. O que eles receberam foi 872 milhões. Isso vai dar mais de cerca de 220 milhões por ano. O problema não acaba aí. O problema é o seguinte: todo esse dinheiro que eles recebiam do governo, eles contratavam pessoas, mas essas pessoas não iam nas aldeias, porque não tinha recurso para ir na aldeia. Olha só, gente, nós estamos falando de 200 milhões por ano. As pessoas eles não tinham direito, não tinham recursos para fazer as visitas nas aldeias. Quem deveria estar fazendo isso era o Estado, não um grupo de religiosos. Vários indígenas denunciam isso. Olha, não chegava ninguém aqui, o dinheiro não chegava aqui, era tudo gasto na logística, no transporte de aviões, porque não era feita uma ação preventiva. Era socorro imediato, então saía desesperado aqui e tal, né? Eu estou falando isso imaginando que eles estavam lá de boa fé. Talvez nem isso estivesse acontecendo, mas aí saíam às pressas. Gente, pasmem, às vezes pegava o transporte aéreo em aviões de garimpeiros. Eles pagavam o transporte aéreo em aviões de garimpeiros. Isso é muito, muito sério. Os garimpeiros que estavam lá para destruir os índios ainda tinham um lucro no transporte das pessoas que estavam supostamente defendendo os índios. E eles ganhavam dinheiro lá e ainda atacavam os índios. No caso, os garimpeiros, né? Olha, gente, é um negócio muito sério. E isso, por essas e outras, que a gente vê alguns pastores, desses que vão para a mídia e começam a gritar, parece que está botando o dedo na sua cara, não tem? Esses pastores ridículos. Por isso que eles nunca abandonaram o Bolsonaro. Porque Bolsonaro sempre mostrou ser não estou falando que ele é um anticristo, mas um anticristão, sim. Tudo que Bolsonaro faz é contrário a qualquer ética cristã. Bolsonaro ofende as pessoas, Bolsonaro promete matar 30 mil pessoas, Bolsonaro agride mulheres, Bolsonaro diz que vai comer a carne de um índio, Bolsonaro diz que não estuprava a mulher porque ela era muito feia. E todos os pastores, nenhum deles, os pastores midiáticos, que vocês sabem de quem que eu estou falando, nenhum deles largaram a mão do Bolsonaro. Isso explica também essas ONGs recebendo essa fortuna, isso explica não só isso também, como aqueles pastores que pediam ouro para liberar dinheiro para as prefeituras. Enfim, gente, a igreja evangélica, não toda, mas esse povo evangélico que está aqui nessa ONG aqui, trabalharam contra o país. Trabalharam contra si próprio também, porque para mim, na minha opinião, a igreja que participou do governo Bolsonaro está totalmente desmoralizada. Não tem condições, para mim, não tem condições de vir falar de Cristo. Não tem. Então, gente, o Bolsonaro ele conseguiu ele já era, conseguiu sujar os militares, conseguiu sujar a igreja. Conseguiu sujar a igreja. E tinha um conhecimento antigo que dizia, né, quando você mistura o santo com o profano, você não santifica o profano, mas você vai profanar o santo. E foi isso que aconteceu. A igreja está profanada por Bolsonaro, boa parte da igreja. A menos aquela igreja que se manteve como igreja. Essa igreja que eu estou falando é a igreja militante de extrema direita, a igreja militante do fascismo. Essa igreja foi contaminada por Bolsonaro e não vai se curar tão cedo. Não vai se curar tão cedo. Essa onda de que, não, vamos lutar contra o comunismo, não tem nada disso. Estou lutando pelo próprio bolso. Estou lutando pelo próprio status, está ali em torno, na periferia do poder de Bolsonaro. Onde estão tendo as oportunidades de, como eu falei agora há pouco, né, de você fazer sua caixinha em barra de ouro. Então,
Olha onde foi parar, 872 milhões em 4 anos. 872 milhões em 4 anos e não tem nenhum resultado de benefício aos indígenas. Né? Eu tenho mais informações aqui. Dário Copenava, ele está falando aqui que era urgente a presença de técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas e medicamentos. 872 milhões em 4 anos e você não tinha lá técnicos, não tinha enfermagem, não tinha enfermeiros, não tinha nutricionistas e você não tinha medicamentos. Tudo gasto em transporte e o transporte era dos garimpeiros. Como assim, gente? Né? E ele ainda fala, olha, não era só doença, violência, mortes. O cenário do garimpo ilegal também piorou as duras consequências da pandemia do coronavírus. Esse povo era para estar isolado durante a pandemia, mas não tinha um monte de garimpeiro lá. Isso nas barbas do Mourão, que era o gestor da Amazônia Legal, com aqueles seus montes de militares que ele enxertou o IBAMA de militares, enxertou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de militares, enxertou a Amazônia Legal de militares e nenhum técnico. Enxertou de militares para não combater o que deveria estar sendo combatido. E isso agora tem que ser feito. Tem que tirar esses garimpeiros de lá, porque a nação Yanomami vai morrer. Vai morrer. E aqui está dizendo que a terra é deles. Eu vou pegar aqui de novo, gente, na lei aqui. São reconhecidos índios na sua organização social, já falei. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente e utilizadas para as atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários para o seu bem-estar. Gente, os recursos ambientais necessários para o bem-estar do índio foram todos destruídos pelos garimpeiros, que ainda lucravam com o transporte desse povo. Porque o dinheiro que deveria estar sendo aplicado através das instituições de governo, não, foi para a ONG. ONG que o Bolsonaro disse que ia acabar, que não ia permitir. As ONGs sérias não recebem dinheiro de Bolsonaro, não, nunca receberam dinheiro do Bolsonaro, não. Só essa ONG que consumiu 800 milhões pagando transporte no avião de garimpeiro. É no mínimo estupidez. No mínimo. Eu não estou querendo relacionar isso a crimes, não, mas é no mínimo estupidez. Mas não fica no mínimo. Ultrapassa todas essas fronteiras, né? Então, gente, dessa forma que o Bolsonaro gastou o dinheiro que deveria estar sendo gasto com o povo da nação Yanomami. Infelizmente, gente, a gente está vendo essas cenas terríveis, uma cena que poderia ter sido evitada se houvesse boa vontade do ex-presidente Bolsonaro, coisa que nunca teve. Bolsonaro nunca teve boa vontade com a vida. Bolsonaro é um destruidor. Bolsonaro é um câncer. E o Brasil precisa se curar desse câncer. E não é porque ele foi embora, não sei nem se ele volta para o Brasil. Mas esse câncer deixou raízes. Tanto que os seguidores de Bolsonaro estão dizendo que esses índios são da Venezuela faminta. Que povo ordinário, que gente miserável, cara. Ou seja, não, isso não é problema nosso, esse é problema do que está do lado de lá. Não, é problema nosso, dentro do nosso território. É dentro do nosso território. Mas eles nem saem do poder, eles abrem mão da fake news. Fake news. E aí é que eu volto a falar da igreja evangélica, que tanto falava, né, que conhecereis a verdade vos libertará. Segue fake news. Segue um presidente mentiroso que já provou tanto, já ficou claro muitas vezes que ele é mentiroso. A igreja evangélica não é mais seguidora de Jesus Cristo, é seguidora de fake news. Claro, eu estou falando dessa igreja evangélica que seguiu esse crápula chamado Jair Bolsonaro, que tem que ser preso. Se não for preso aqui no Brasil, ele vai ser preso lá fora, porque esse julgamento vai para a Haia, vai para o Tribunal de Haia. Ele vai ser julgado como vários carrascos nazistas foram em Haia.
Nuremberg, daqui a pouco vai para Nuremberg, no tribunal de Nuremberg, onde foi condenado vários carrascos nazistas. Ele vai não para Nuremberg, ele vai para a Haia. Mas, sabe, como um genocida. E não tem outro nome para falar. É o genocida. Até aqui no Brasil também, desculpa, aqui no Brasil, na época da pandemia, fica uma dúvida muito grande se era genocídio ou se não era. Eu acho que era. Porque quando ele permitiu que as pessoas adoecessem, quando ele estava permitindo que as pessoas adoecessem, ele estava permitindo que os mais pobres se ferrassem muito mais, estavam muito mais em risco. Porque os hospitais do SUS estavam lotados, os mais ricos iam para os outros hospitais. Ele trouxe para cá, na época da pandemia, com o descaso dele, um darwinismo social, onde os mais fortes vão sobreviver. Pelo menos essa era a intenção dele. Mas morreram gente dos dois lados. Mas para nós que somos mais pobres, para o povo mais pobre que procurava o SUS, o sofrimento foi muito maior. Porque ele imaginava sempre, não, o povo rico vai para o Sírio-Libanês, está tranquilo. Então tem sim também possibilidade de ser encaixado como genocídio, isso sim. Então, gente, infelizmente, por aí ficou o nosso dinheiro que deveria ser destinado ao povo pobre, ao povo Yanomami, né? E vai se descobrir que todo dia se descobre uma podridão desse governo miserável. Eu não tenho visto Malafaia. Pode até ser que ele tenha aparecido aí para falar alguma coisa, mas eu não tenho visto. Não tenho visto. Até se propôs ser preso para defender o Bolsonaro, ele foi. Claro que a gente sabe que aquilo era uma jogada para levantar o povo evangélico. Tá vendo? Olha, eles estão querendo acabar com as igrejas, prendendo o pastor. Quando a gente está falando de religião, a boa religião de fato, aquela que é de Jesus Cristo, eu me lembro do Lancelotti. E quando eu me lembro de pastores Calhorda, eu lembro do Malafaia, eu lembro do R.R. Soares, eu lembro do Valdemiro, dessa gente que apoiaram o Bolsonaro, sabendo, não é surpresa para nenhum deles o que está acontecendo, o que está aparecendo agora. Todos eles sabiam exatamente o que o Bolsonaro era. Eles apoiaram o Bolsonaro sabendo que o Bolsonaro era miliciano. Então, gente, eu só passei rápido aqui para falar sobre essa situação. E só para terminar aqui, também está dizendo aqui no parágrafo 3 do artigo 231 da Constituição, aqui no parágrafo 3, aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, a pesquisa, a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Só. Não, permitiram, e Bolsonaro visitou um garimpo ilegal. A gente não pode esquecer isso. Bolsonaro visitou um garimpo ilegal, né? Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação dos resultados da lavra, na forma da lei, né? Gente, tem um monte de coisa aqui que foram burlada pelo Mourão, que tomava conta lá. Olha só, o próprio Moro botou para presidir a FUNAI, agora eu não vou trazer o nome dessa figura em outro momento, que agora eu não me lembro, um cara que era contrário à demarcação de terras indígenas, que era contrário a se cuidar do povo indígena, foi para a presidência da FUNAI. E foi assim esse governo que botou a Damares, que era contra os direitos humanos, para cuidar dos direitos humanos. Botou o Salles, que era contra o meio ambiente, para cuidar do meio ambiente. Botou gente para destruir as políticas. E ele falou que ia fazer isso, destruir tudo que foi feito, e destruiu. Destruiu. São nulos, parágrafo 6º, são nulos, extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere nesse artigo, ou a exoneração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Foi tudo contaminado, os solos, rios, lagos, tudo contaminado. Tudo contaminado. Então, o que estava previsto na Constituinte, eles nunca gostaram da Constituinte, né? Ressalvando o relevante interesse público da União. Não era interesse público da União destruir aquilo que foi destruído. Então, gente, era constitucional assegurar a segurança dessa gente.
mas colocaram na mão de uma ONG. Outra coisa, o Mourão foi avisado, eu não sei se foi pelo Dário Copenava, ou se foi um outro indígena que eu tenho aqui também, mas o Mourão foi avisado disso tudo que estava acontecendo. E não quis fazer nada, sonegou ajuda, sonegou socorro, se omitiu. Bem, gente, eu gostaria que vocês curtissem meu vídeo, que vocês compartilhassem, que vocês se inscrevessem no meu canal, porque é assim que a gente vai conseguindo fazer as denúncias que precisam ser feitas. Se bem que isso de hoje não foi denúncia, que já estava todo mundo sabendo, foi quase que um desabafo meu, né? Conto sempre com vocês, me ajuda a fazer crescer o meu canal, né? Para que a gente esclareça o que é democrático e o que não é, de uma forma bem mais ampla. Eu agradeço a todos vocês, fique com Deus, um grande abraço.